Olá, irmãos! Sejam bem-vindos de volta ao canal Ecos das Palavras. No vídeo de hoje, eu quero trazer um assunto que vem chocando o Brasil. De uns tempos para cá, está saindo muita polêmica envolvendo pastores, líderes religiosos. E no final do vídeo, eu vou contar um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás, dentro de uma igreja no interior de São Paulo, que vocês vão ficar chocados. Então, se vocês estão prontos, vamos começar. De uns meses para cá, vem acontecendo casos absurdos de pastores e líderes religiosos que deviam conduzir o seu rebanho através da palavra de Deus e justiça, vem usando a fé dos irmãos, a tua fé, como escudo para tentar ficar impune. Hoje mesmo aconteceu um caso absurdo. Um pastor de Araque deu um golpe de mais de R$ 300.000 vendendo passagens para Israel. As pessoas pagaram uma passagem e descobriram que tudo não passava de um golpe. Inclusive, uma senhora teve mal súbito quando soube que estava caindo num golpe e veio a falecer. Tá? Todas essas reportagens que eu vou falar para você hoje, inclusive essa, eu vou deixar aqui, tá? O título da reportagem para vocês verem tão absurdo que está. Como confiar? Como nós vamos acreditar numa pessoa dessa, né? A gente tem que se precaver, né? Tomar muito cuidado com quem a gente deposita nossa confiança, com quem a gente, sabe, vai para uma igreja e para a gente vir tranquilo, para a gente vir sossegado para casa para ouvir a palavra de Deus. E agora? Né? Teve um caso semana passada da menina de 13 anos de idade, gente, 13 anos de idade, a Stephanie Vitória. Esse senhor, pastor, para mim não é pastor, o nome desse ele não é um pastor. Ele tirou a vida dessa menina de 13 anos de idade, em Minas Gerais. Ela sumiu, depois acharam o corpinho dela, e ele estava sumido ainda, acabou sendo preso. E ele falou que ele acabou tirando a vida dessa menina porque essa menina deu um tapa no rosto dele, ele se desequilibrou e acabou tirando a vida dessa menina. Mas como assim um pastor fazer isso? Não é pastor, né? Um pastor fazer isso? Ele puxar a menina para dentro do carro dele, levar para um lugar, para um matagal e tirar a vida da menina, por causa de um tapa. Ele não queria só isso, né? Meses atrás, no final do ano, se não me engano, também teve o caso de uma pessoa que estava sendo traída pelo pastor, se não me engano era pastor ou missionário, não me lembro. Também vou deixar aqui a reportagem, que ela chegou na igreja com vários prints do WhatsApp, entregou para várias pessoas dentro da igreja, da conversa dele, traindo ela com a menina da igreja lá também. Triste. E acabou saindo uma briga generalizada dentro da igreja, repercutiu Brasil e mundo afora, né? É muito triste de a gente ver isso dentro de uma igreja. Tem vários casos de pastores que desviam dízimo para enriquecimento próprio, tendo mansões, casas de luxo, tudo através da fé, né? Que depositamos um cara desse, né? Nos pastores de Araque, né? Difícil da gente engolir esse tipo de coisa. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque tá difícil de engolir, de ver certo tipo de coisa. Nós não podemos jamais confiar no homem. Né? Tem duas passagens, tem uma passagem que eu vou ler para vocês em duas Bíblias diferentes, que está em 1 João 4, versículo 1. Então eu vou pegar a Bíblia aqui e eu vou ler para vocês em duas Bíblias diferentes, para vocês verem como não pode confiar, ok? Vamos lá. Primeira carta de João. Meus queridos amigos, não acredite em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que eles têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Vou ler em outra Bíblia diferente. Depois vou explicar para vocês porque eu estou lendo em Bíblias diferentes, ok? Vamos lá. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ok, pessoal? Por aqui vocês veem, não confie. Você que larga teu filho, sabe,
Você mesmo que vai e confia num cara desse, num pastor, você não pode colocar a tua total confiança. Não deixa, sabe, teu filho, vigia, irmão, vigia, sabe, tem muito aí, muita, sabe, lobo em pele de cordeiro, como falam, né? Pessoas que estão usando da fé como escudo para enganar, para roubar. Tá ridículo, tá feia a coisa. Há uns tempos atrás, no final de 2018, eu vou também colocar essa reportagem aqui, no final de 2018, um ser qualquer, não tem como chamar aquela pessoa de... Não sei como chamar uma pessoa dessa, que faz esse absurdo. Essa pessoa entrou em uma igreja católica no centro de Campinas, e ele acabou tirando a vida de 5 pessoas e ferindo mais 3 pessoas. Não sei se vocês vão lembrar, foi em 2018, isso, chocou todo o Brasil também. Ele entrou lá e acabou com a vida de 5 pessoas, feriu mais 3 e acabou tirando a vida dele também. Triste, esse caso foi triste, foi complicado e, olha, sabe qual que é o maior problema disso? Foi o que aconteceu numa igreja. Dias depois, 2, 3 dias depois, se eu não me lembro, eu recebi um convite de amigos para visitar uma igreja quadrangular lá na Vila Régio, lá em Campinas, a Vila Régio. Você que é dessa igreja aí, você pastor, você que falou esse absurdo nessa igreja, você vai lembrar, eu não vou ter medo de falar, não vou deixar de falar. Você que falou, você para mim não é pastor. Ok? Sinto muito a vocês que seguem, que são fiel dele. Tá aí o exemplo para vocês desconfiarem desse tipo de gente, desse tipo de pessoa, ok? Para começar, nunca tinha ido naquela igreja. Nós entramos, né, eu com mais 3 pessoas, 3 amigos, né, inclusive 2 crianças juntos com a gente. Esse pastor, ele nem boa noite, ele não deu nem boa noite, nada. Ele já começou a falar e chegou e falou: pessoal, aquele dinheiro que era para colocar no envelope, para a gente fazer um assunto tal, eu nem sei que assunto que era esse, porque eu não participo dessa igreja. Vocês podem vir aqui, deixar aqui no chão, aqui do altar, tá ok? Vocês podem vir aqui, deixar esse dinheiro aqui, e a oferta a gente vê depois, o dízimo a gente vê depois. Eu já fiquei meio assim, né? Falei, nossa, nem boa noite, né? Que estranho. Mas vamos lá, vamos ficar aqui para ver o que vai dar. E ele começou a pregação e logo, lógico, e logo veio a palavra do que tinha acontecido 2, 3 dias antes nessa igreja católica. Ele começou a falar e ele me soltou um absurdo tão grande, que eu fiquei chocado dentro dessa igreja. Ele começou a falar alto, gritar no microfone. Ele olhou para as pessoas que estavam na igreja, para os fiéis dele, e ele perguntou: você sabe por quê que aquelas pessoas morreram dentro daquela igreja? Aquelas 5 pessoas morreram lá dentro daquela igreja porque aquelas pessoas não tinham Deus no coração. Esse pastor, se você estiver me vendo, pastor, você vai saber o que você falou absurdo, e as pessoas que estavam lá vão lembrar. Ele teve a coragem de falar que aquelas pessoas que perderam a vida dentro daquela igreja não tinham Deus no coração. Por quê? Por que elas não tinham Deus no coração? Porque elas morreram? Ou porque elas estavam dentro de uma igreja católica? Né? Que elas rezam, oram pelo mesmo Deus, seu pastor, que o seu, né? Porque só existe um Deus. Deus é o mesmo do deles, da igreja católica. Jesus Cristo é o mesmo, seu pastor. Isso é um absurdo. Isso me deixou chocado. Eu fiquei sem reação. Talvez aquela pessoa que entrou dentro daquela igreja e cometeu esse crime, né? Essa pessoa talvez não tivesse Deus no coração, ou deu uma loucura nele uma hora qualquer, porque eu sei que se eu não me recorde, ele entrou, ele assistiu a missa, e depois do final da missa ele disparou mais de 20 vezes e deu o que deu. Agora esse pastor aí vem falar uma coisa dessa, gente. Como é que pode? Eu vou falar mais uma vez, uma igreja quadrangular da Vila Régio de Campinas. Absurdo. Então, irmãos,
não confie, sabe? Olhem o que o pastor falou para vocês, o que o missionário, quem estiver pregando na hora. Se ele falar um versículo, apontar para você ou para qualquer pessoa, não veja só o versículo, pega a tua Bíblia. Se você que tem mais de uma Bíblia, leia o contexto inteiro, não só aquele versículo que ele falou. Se você desconfiar de alguma coisa, procure, vá ler. Chega na tua casa, pega, vai ver, fica com aquilo na cabeça, marque bem o que ele falou e vai na tua casa, pega a Bíblia e vai ver se é aquilo mesmo, né? Qual foi o contexto daquilo ali. Não confiem, vocês têm uma ferramenta poderosa na mão de vocês, que é a Bíblia. Tenham mais de uma. É sempre bom vocês terem mais de uma Bíblia, porque você consegue ver uma pela outra a diferença. O contexto, lembre-se, o contexto é sempre o mesmo. De uma Bíblia para outra muda a palavrinha, mas o contexto é o mesmo, certo? Eu tenho um vídeo falando disso daí, há 2 vídeos meus atrás, eu fiz um vídeo aí falando que a palavra nunca mudou, a Bíblia foi alterada. Essa Bíblia nunca foi alterada, nenhuma delas. De 2000 anos para cá, não mudou nenhuma palavra. Mudou sim a palavra, mas o contexto é o mesmo. Desconfiem, não se deixem enganar. Vocês têm que vigiar, vocês têm que confiar em Deus, acreditar nas palavras de Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não podem confiar em um homem. Aquele homem que está falando lá, muitas vezes está dentro de uma igreja, mas nem ele não tem, ele não é um homem de Deus, como está aqui na Bíblia, está escrito. Isso. Desconfiem. Sabe, pessoas que vão fazer um negócio desse daí dentro de uma igreja, usar a fé da gente de escudo, isso é o pior tipo de pessoa que existe. Eu não vou julgar, eu simplesmente não vou lá mais nessa igreja, eu procuro uma outra igreja, porque eu vou para a igreja para procurar a palavra de Deus, não é para ver o que aquele cara está falando, aquele pastor lá, ou quem for. Né? Eu vou para uma igreja para a palavra de Deus. Outra coisa que eu não vou é nessas igrejas que fica essa gritaria, essas pessoas rodando e pulando, parecendo um circo. Vocês me perdoem, eu tenho que falar isso. Isso não é a palavra de Deus. Eles não estão ensinando a palavra de Deus. Só fica aquela gritaria, falando em línguas ali, muitas vezes aquilo é tudo mentira para enganar você, para tirar o teu dinheiro. Vá assim numa igreja. Vá numa igreja que pegue a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Eu falei para uma irmã esses dias atrás aí, quem dera, né, todo o culto de qualquer igreja evangélica, qualquer uma delas que for, não vou falar nome, nenhuma delas, qualquer uma delas fosse calma, igual uma missa de uma igreja católica, onde você vai, aquela calmaria, o padre falando, dando a missa, você sai tranquilo. Você vai numa igreja aí que é gritaria, grito, e as pessoas pulando e rodando descalço, um pastor fingindo que está tirando no irmão para tirar a doença, para tirar o demônio do irmão, ou outro fica soprando o irmão cai, sabe, aquela encenação toda. Gente, eu vou para um lugar desse, eu não saio leve, a gente sai pesado, sabe, é estranho, né? Eu estou falando por mim. Vão para uma igreja, procurem a palavra de Deus. Você, irmão, eu sei que tem muita gente, por causa de falta de estudo, que não teve oportunidade na vida de estudar, que tem dificuldade em ler. Existem vários jeitos de você procurar a palavra de Deus. Não só pelo pastor, pelo missionário, para quem está pregando na igreja que você vai. Entra na internet, pede para um filho, para o teu marido, para alguém que entenda. Procure a Bíblia falada na internet. Tem até do Cid Moreira, da Bíblia inteira. Ali você vai ver, ali está o jeito certo que está escrito na Bíblia. Não é o jeito que a pessoa que está lá está tentando enfiar na tua cabeça que é. Porque aqui não é verdade. Muitas das vezes não é verdade. Eu não estou generalizando. Tá? Tem muita igreja, vários. A grande maioria são idôneas, não fazem nada. Eles estão lá por causa da palavra de Deus. Mas tem muito charlatão. Muita gente ruim que está dentro de uma igreja só para se aproveitar do teu dinheiro, da tua fé, né? Muita gente deixa lá o seu dízimo, a sua oferta. E cadê que essa igreja aí, que como está aqui na Bíblia, cadê ela? Que essa igreja dá uma cesta básica para a viúva ou cuida do órfão, né? Muitas vezes a irmãzinha, o irmãozinho lá, que não tem um dinheirinho para nada, só tem R$2 lá para dar de oferta, às vezes não tem nada para comer dentro de casa, né? Ele chega na igreja para pedir, e o pastor fala que vai ver que vai fazer uma reunião com os irmãos, né? Da igreja para ver o que pode ajudar ele. Está errado, porque o dízimo que vai para a igreja é exatamente para isso,
para ajudar a viúva e o órfão, para dar uma cesta básica para cuidar dessas pessoas, né? E isso não acontece na grande maioria das igrejas, tá bom? Então fica meu recado para vocês: tomem muito, muito cuidado com o que vocês ouvem, não acreditem em tudo que vocês ouvem da boca de certas pessoas que estão dentro da igreja, porque tem muita gente, que é muita gente mesmo, que é em lobo, em pele de cordeiro, tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado a vocês com esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, ativar o sininho, compartilhar, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá? Entre nos meus vídeos, dê uma olhada nos meus vídeos também, que eu procuro ensinar sempre a palavra de Deus do jeito que está na Bíblia, não só em... Olha, velho, até uma borboletinha. Não está... Eu ensino a palavra do jeito que ela está na Bíblia, não da minha boca para fora. Tanto é que eu pego a Bíblia e leio aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.